Afinal, quais motivos levaram a Força Aérea Brasileira a aposentar os seus caças Mirage 2000 de forma tão precoce? Tem gente que acredita que foi incompetência da FAB, outros dizem que foi falta de recursos, mas hoje a gente vai abordar esse assunto em detalhes aqui no canal Águia de Aço. Olá pessoal, a gente ainda recebe aqui no canal várias mensagens perguntando por que a Força Aérea Brasileira aposentou seus caças Mirage 2000 de forma tão precoce e por que manter o F-5 voando e aposentar os jatos franceses e outras coisas do tipo. E, inclusive muita gente criticando a FAB por essa aposentadoria, dizendo que isso aí foi incompetência da FAB, que o Mirage era muito superior ao F-5, e por um lado realmente era, mas essa superioridade aí era relativa e em alguns pontos importantes os F-5M modernizados eram sim superiores. Mas a gente fala um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Olha, em primeiro lugar a gente precisa entender quais motivos que levaram a Força Aérea Brasileira a adquirir esses Mirage 2000. E tudo isso começou no chamado projeto FXBR ou Programa FXBR. Desde o início da década de 90, a FAB já começava a demonstrar uma certa preocupação, já que a vida útil da frota de aviões Mirage 3 e F-5 já começava a dar sinais que estava próximo do fim. E o Mirage 3, que eram aqueles Mirage que a FAB adquiriu lá na década de 70, deveriam sair de operação ali por volta de 2004, 2005, e o F-5 por volta de 2007 até 2010. E aí foram iniciados então os planos para substituir essas aeronaves com o programa FX. E olha, naquela época nem se falava ainda em modernização dos F-5, mas a FAB percebeu que essa aquisição aí de novas aeronaves não seria nada fácil e muito menos rápida, devido principalmente à situação financeira do país naquela época. E decidiu que o F-5 deveria então passar por uma modernização para o padrão F-5BR, que é esse aí que vocês estão vendo nas fotos, e que depois foi chamado F-5M, que poderia operar então até 2015 a 2020. Ou seja, a própria modernização do F-5 também já chegou no seu limite esperado, já que a ideia era usar essas aeronaves no máximo até 2020. Bom, mas em 2001 várias empresas se apresentaram para participar da concorrência. A brasileira Embraer, associada à francesa Dassault com o Mirage 2000-5 MK2, que é a versão mais avançada do Mirage 2000 até hoje, que é inclusive a versão que foi adquirida pelos gregos. E outras aeronaves também foram oferecidas, o Eurofighter, que na época ainda era Eurofighter 2000, os russos MiG-29 SMT, Sukhoi Su-27 e Su-35, a Boeing vinha de F-18 Super Hornet, a Lockheed Martin com o F-16, provavelmente ali numa versão Bloco 50, e a Saab vinha com o JAS-39 Gripen CD, que é aquela versão anterior a esse Gripen adquirido pela Força Aérea Brasileira. E o processo de análise das propostas foi continuando até que em 2005 surgiu a notícia que foi um verdadeiro balde de água fria em todos que, como eu, acompanhavam esse processo aí, quando o governo anunciou o cancelamento do programa, alegando, adivinha, falta de recursos, e que a situação política na época não justificaria ali gastar quase $1 bilhão em equipamentos militares. E aí a FAB teve que se adaptar, encontrar uma solução mesmo que paliativa para preencher essa lacuna aí que a aposentadoria dos Mirage 3 ia deixar. E foi aí então que surgiu essa ideia de adquirir alguns caças usados de segunda mão que pudessem ser usados por um tempo limitado até que fosse adquirida essa nova aeronave de ponta para a Força Aérea. E na época havia várias opções de aeronaves usadas e também a do chamado leasing, que seria uma espécie de aluguel das aeronaves. E dentre as opções haviam os Kafir C-10 israelenses, os Sukhoi Su-27 da reserva russa e também os Mirage 2000 franceses ou dos Emirados Árabes. Além dos F-16A, que é aquela versão bem antiga do F-16, que poderiam ser então holandeses ou americanos. Ou seja, só a aeronave de segunda mão, todas já ultrapassadas naquela época, já que eram de versões bem antigas. E um fato interessante é que na época os suecos propuseram um leasing de 12 a 24 Gripen, naquela versão CD, mas que seriam novos em folha. E eu não sei quanto custaria exatamente esse leasing desses Gripen, mas eu acho que teria sido uma opção bem interessante aí o leasing de pelo menos 12 unidades, ainda mais se a FAB imaginasse que o Gripen EF seria o vencedor
e também o tempo que ia levar até que essas aeronaves fossem escolhidas e entrassem em operação. Bom, mas a FAB então acabou optando por adquirir 12 unidades dos Mirage 2000, que já estavam ali no fim da vida operacional e que os franceses estavam vendendo porque para eles já não tinham lá muita utilidade, à medida em que eles vinham adquirindo os Rafale e Mirage 2000-5, que era uma versão bem mais moderna do que esses que a FAB adquiriu. E eles foram adquiridos por 60 milhões de dólares na época, ou seja, 5 milhões de dólares por aeronave, mais 20 milhões de dólares em equipamentos e peças de reposição. E como eu disse agora há pouco, essa aquisição aí era nada mais do que uma substituição provisória dos Mirage 3. Era um verdadeiro tapa-furo para a Força Aérea Brasileira. E esses Mirage 2000 foram comprados então em 2006 e a validade inicial prevista era de 5 anos, ou seja, até 2011. E o contrato com os franceses previa 1000 horas de voo para cada um dos 12 aviões. A Força Aérea Brasileira, já acostumada a fazer milagre com o que ela tem, ainda conseguiu estender a operação deles por mais 2 anos, usando 6 Mirages como repositores de peças. E assim os outros 6 Mirages foram poupados para conseguirem permanecer em voo e com seus equipamentos, radar, armamento, sistemas eletrônicos em pleno funcionamento. E aí surge essa questão, então por que não modernizar o Mirage ao invés do F-5? Bom, em primeiro lugar, a Força Aérea Brasileira tinha muito mais unidades do F-5 do que do Mirage. Então a modernização dos F-5 teria um impacto muito mais visível do que modernizar apenas os seus 12 Mirage. E segundo, que para fazer o que era necessário para que esses Mirages continuassem voando, seria muito caro, mais caro até do que aqueles 5 milhões de dólares que a FAB pagou por cada um deles. E isso só os manteria com os mesmos sistemas, radares e sensores, e não chegaria ali a ser uma atualização. Para fazer uma modernização com melhorias no radar, RWR, aviônicos, instalação de Glass Cockpits, Data Link, aumentar a capacidade da aeronave para usar mísseis de longo alcance, entre outros, sairia muito mais caro. Coisa de 15, 20 milhões de dólares ou até mais por aeronave, o que obviamente não valeria a pena para apenas 12 aeronaves. E o que se diz é que os custos para modernizar um único Mirage 2000 daria para modernizar 3 ou 4 F-5. E sem contar também que em questão de idade, esses Mirage 2000, fabricados lá no início da década de 80, eram um pouco mais modernos do que os próprios F-5 recebidos pela FAB a partir de 1975. E com a modernização realizada na Embraer, os F-5E foram elevados ao padrão F-5M, e se tornaram tecnologicamente muito superiores, com sistemas que permitem até o combate além do alcance visual, comunicação de dados via data link e até mesmo um sistema de mira montado no capacete. É claro que, por outro lado, os F-2000, como foram denominados os Mirage 2000 aqui na FAB, tinham uma performance de voo muito superior em aspectos importantes para a defesa aérea. Olha, fazendo uma comparação rápida aqui, estilo Super Trunfo, como eu vejo alguns comentando aí, se a gente pegar, por exemplo, a razão de subida, o Mirage tinha uma razão de 56 mil pés por minuto, frente aos modestos 34.500 pés por minuto do F-5. E nesse ponto a diferença realmente é brutal, um dos caças com a maior razão de subida, frente a um dos piores da atualidade nesse aspecto. O teto de serviço do jato francês é de 56 mil pés, e já do F-5 é de 50 mil pés. E a gente pode destacar também a velocidade máxima de Mach 2 do Mirage, frente ao Mach 1.3 do F-5. Ou seja, em questão de performance, o Mirage realmente era muito superior, mas se tratando de aspectos mais tecnológicos, o F-5M acabava sendo bem superior. Afinal, de nada adianta você ter um caça que voa 2 vezes a velocidade do som, se ele não pode nem disparar mísseis de médio e longo alcance. Então, pessoal, em resumo, o que aconteceu foi isso. Quando a Força Aérea Brasileira optou pela compra desses Mirage 2000, ela já tinha essa ideia de usar essas aeronaves por 5 ou 6 anos no máximo. Na época nem se imaginava que o processo de escolha do novo caça seria tão demorado. Talvez se a FAB soubesse, de repente a gente teria tentado ali uma outra opção. Quem sabe a aquisição de Mirages mais modernos, ou até mesmo o leasing de algumas aeronaves, como a própria Saab havia oferecido. E para vocês terem uma dimensão do que eu estou falando, o processo todo durou 18 anos e resultou em, pasmem com esse número, 28 mil páginas distribuídas em 121 volumes. É isso mesmo, 28 mil páginas.
E segundo a própria FAB declarava abertamente, os 3 finalistas, o F-18 Super Hornets, o Rafale e o Gripen, atendiam a todos os requisitos da FAB. E o que faria diferença mesmo no final seriam outros aspectos, como as compensações comerciais, transferência de tecnologia, a logística e a participação do Parque Industrial e Aeroespacial Brasileiro na aquisição dessas aeronaves. Então era isso, pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenha esclarecido essa questão. E esse assunto já foi abordado também pelo canal Hoje no Mundo Militar de forma brilhante, como ele sempre faz, mas como é um assunto recorrente, uma questão que sempre aparece por aqui, eu também decidi abordar e fazer ali algumas considerações. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like pra gente, e se não conhecia o canal, não era inscrito, vai ali naquele botãozinho e se inscreva. Siga também o canal Águias de Aço nas redes sociais, os links estão ali na descrição, e não deixem de conhecer a nossa loja virtual. E lá você encontra miniaturas como essas aqui, além de outras, e também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima!